O sargento do exército britânico, Norman Midgley, deve ter pensado que já tinha visto de tudo em abril de 1945. Antes mesmo da guerra, ele já tinha presenciado o melhor e o pior da humanidade. Em seu trabalho como fotógrafo de equipe do jornal Daily Express, com sede em Manchester, Inglaterra. Quando a guerra começou, o exército britânico tinha uma tarefa específica para ele em mente, dada sua experiência e especialização, especificamente como membro da unidade de cinema e fotografia do exército. Era seu trabalho registrar em imagens os eventos vividos pelas forças britânicas e da Commonwealth na luta contra o eixo. Ele e seus compatriotas integravam unidades britânicas na linha de frente, desempenhando funções tão perigosas quanto as dos demais soldados. Na verdade, estatisticamente, era ainda mais perigoso, com a unidade de Midgley tendo uma taxa alarmante de baixas de 1 em cada 4. Quando ele se viu viajando em um jipe para um local remoto controlado pela 11ª Divisão Blindada Britânica no norte da Alemanha, a sudoeste da cidade de Bergen, em 18 de abril de 1945, grande parte dos combates já havia começado a diminuir. E, em vez disso, ele se viu com uma nova tarefa: registrar as evidências dos crimes nazistas. Nesse sentido, disseram a ele que estava sendo levado para algo particularmente horrendo e desumano: o campo de concentração de Bergen-Belsen, originalmente usado para abrigar prisioneiros de guerra soviéticos, após a invasão da União Soviética por Hitler em meados de 1941, mais tarde foi ampliado para abrigar as chamadas pessoas indesejáveis. Na mentalidade nazista motivada pela eugenia, a superlotação, a falta de comida e o saneamento precário levaram a surtos de tifo, tuberculose, febre tifoide e disenteria entre os que estavam presos lá. Isso foi uma coisa... Mas como Midgley logo descobriria, pior que a morte por negligência dos responsáveis por mantê-los presos era a brutalidade e violência deliberada dos guardas. Enquanto fotografava cenas de horror, ele foi levado a um alemão feito prisioneiro pelas tropas britânicas. Este era Hauptsturmführer Josef Kramer, o antigo comandante do campo. Em carta escrita após o encontro, Midgley descreveu o homem que supervisionou um sofrimento tão sistematicamente organizado. Citação: quando nossas tropas chegaram ao campo, ele os recebeu resplandecente em seu uniforme, cheio de arrogância. O comandante parecia um verdadeiro bandido. Seus pés foram acorrentados para impedir fuga. Ele será julgado como criminoso de guerra. Fim da citação. E ele foi julgado, pois Midgley, naquela época, só poderia ter tido uma ideia passageira da carreira do homem que a história lembraria como a Besta de Belsen. Neste episódio, vamos lançar luz sobre a história e os crimes de Kramer e dos subordinados sob seu comando. Bem-vindo ao Wars of the Worlds. O homem que ficou conhecido como a Besta de Belsen veio de uma origem relativamente modesta. Nascido em 10 de novembro de 1906 em Munique, ele era o único filho de Teodoro e Maria Kramer, uma família de classe média que seguia devotamente a fé católica romana. Quando tinha 9 anos, sua família se mudou para Augsburgo, onde o jovem Josef frequentou a escola antes de começar um aprendizado aos 14 anos de idade, para se tornar eletricista, uma carreira lucrativa na época. Apesar disso, Kramer ficou quase todo o tempo desempregado na década de 1920, salvo breves períodos como contador e em uma loja de departamentos. Em 1931, Kramer se viu atraído pelo fascínio de Adolf Hitler e seu movimento nazista, e rapidamente filiou-se ao partido. No ano seguinte, ele foi além e ingressou na SS, que além de fornecer proteção ao líder do partido, logo estava crescendo em importância como o epítome da ideologia nazista. Em 1934, ele foi transferido para um novo, mas crescente, braço da SS, que seria responsável pelo confinamento daqueles que se opunham ao regime de Hitler.
Após sua nomeação como chanceler da Alemanha em 1933, após ser aceito no novo cargo, ele foi enviado para Dachau, um lugar cujo nome viria a representar a fundação do que a história lembraria como os campos de concentração estabelecidos em 10 de março de 1933, apenas 5 semanas após Hitler assumir o poder. Dachau serviu como protótipo para os campos que viriam depois. E Kramer se mostraria mais do que entusiasmado em cumprir suas funções, algo que impressionou seus comandantes superiores. Assim, meados da década de 1930 veriam ele progredir nas fileiras em uma ascensão meteórica ao poder dentro do serviço. E logo ele passou a ser associado a alguns dos membros mais influentes da SS. Após a captura da Polônia em 1939, Hitler ordenou que os líderes poloneses, intelectuais e, claro, os indesejáveis como os judeus, fossem isolados do restante da população. Portanto, foi decidido estabelecer um campo de concentração para abrigá-los nas regiões polonesas recém-anexadas da Alta Silésia. E a tarefa de encontrar um local adequado ficou a cargo do oficial da SS Rudolf Höss, que levou consigo um assistente, Josef Kramer. Juntos, os dois homens e seu séquito vasculharam a região antes de escolherem um antigo quartel do exército polonês, que havia sido construído na época do Império Austro-Húngaro. Seu nome em polonês era Ostwiemszyn, e o nome dado pelos alemães era Auschwitz. Kramer, no entanto, acabaria sendo designado para outro campo importante enquanto a construção de Auschwitz começava. O campo de Natzweiler-Struthof tinha a distinção de ser o único campo de concentração estabelecido dentro dos limites da França antes da guerra. E foi estabelecido em 1º de maio de 1941, perto de Natzweiler, no Vale Blücher. A área era ideal, pois ficava isolada da população francesa por uma floresta densa e perto de uma pedreira, onde os prisioneiros podiam ser forçados a trabalhar. Kramer foi nomeado comandante em abril de 1941 e supervisionou sua operação principalmente como um campo de trabalho e trânsito, e inicialmente era voltado ao alojamento. Membros do que Hitler se referia como Nacht und Nebel, ou grupos da noite e névoa, qualquer pessoa que se opusesse ao domínio e à ideologia alemã nas terras ocupadas ou não se encaixasse na imagem ideal do mundo nazista. Eventualmente, é claro, esse papel começou a se expandir, e logo se tornou política simplesmente trabalhar os prisioneiros até a morte ali, em vez de enviá-los para campos de extermínio dedicados. Uma câmara de gás foi instalada no campo, mas isso era usado para eliminar seletivamente quem estava doente ou ferido demais para trabalhar, e não para exterminar em massa judeus e outros. Foi enquanto Kramer estava lotado ali que o anatomista August Hirt procurou Kramer com uma proposta. Trabalhando para provar a superioridade dos povos germânicos puros sobre os povos inferiores, como os judeus, Hirt propôs criar uma coleção de 87 crânios judeus para, pelo menos em sua mente distorcida, provar a inferioridade dos judeus apenas pelo formato de seus crânios. Kramer ficou mais do que disposto a colaborar, e 87 homens e mulheres foram escolhidos para essa exibição horrível. Com uma equipe de filmagem documental para registrar tudo, muitos dos selecionados foram levados ao campo só para esse projeto cruel. No fim, 86 morreram nas câmaras de gás por ordem de Kramer, enquanto o 87º foi baleado por resistir tanto ao guarda que não tiveram alternativa. Seu compromisso com o que ficou conhecido como a solução final fez com que Kramer fosse promovido ao posto de Hauptsturmführer, ou capitão na SS. E em maio de 1944, ele foi transferido para Auschwitz II Birkenau, a principal instalação de extermínio no agora vasto complexo de confinamento e miséria que ele ajudou a estabelecer. No comando de Birkenau, dizia-se que Kramer apreciava seu papel de Lagerführer, o comandante responsável pelas operações. Essas operações, é claro, eram o assassinato em escala industrial de qualquer pessoa que não se encaixasse nos critérios da ideologia nazista para ser considerado verdadeiramente humano. Sobreviventes e funcionários relataram que Kramer participava ativamente das seleções, decidindo quem iria trabalhar
e quem seria enviado direto às câmaras de gás. Os recém-chegados eram obrigados a se alinhar e ele fazia uma inspeção das mais rudimentares antes de decidir quem viveria e quem morreria. A compaixão era inexistente no mundo de Kramer, e ele exigia essa mesma crueldade de seus subordinados ao lidar com pessoas consideradas menos que humanas. O Dr. Franz Lucas testemunhou que tentou se livrar das tarefas que lhe eram dadas por Kramer fingindo distúrbios estomacais e intestinais. A estratégia falhou com o comandante, que chamou Lucas para conversar um dia após ele tentar se esquivar de processar um grupo de prisioneiros húngaros, e o advertiu: "Sei que você está sendo investigado por favorecer prisioneiros. Agora estou lhe ordenando que vá para a rampa, e se você não obedecer a uma ordem, mandarei prendê-lo imediatamente." Fecha aspas. A disciplina e a obediência de sua equipe e das pessoas sob sua custódia eram rigorosamente aplicadas, como ele relataria depois. A punição corporal sempre era uma opção, e ele a aplicava de forma especialmente cruel, não só para envergonhar a vítima, mas também para desencorajar os demais. Em suas próprias palavras distorcidas, ele disse, abre aspas, "Eu diria que obtive permissão para aplicar punição corporal cerca de 35 a 40 vezes. O prisioneiro se curvava sobre a mesa e a punição era aplicada por outros prisioneiros. Porém, ao lidar com quem nada tinha a perder, nem isso funcionava." A disciplina rigorosa de Kramer era suficiente para conter o desejo inato de viver, como aconteceu em 7 de outubro de 1944. Kramer relatou novamente, abre aspas, "Houve uma espécie de revolta, e as pessoas tentaram escapar e incendiar os crematórios. Números 1 e 3. Na época, eu estava em casa, a cerca de 3 quilômetros de distância, e custei a acreditar. Ouvi que todas as tropas disponíveis em Auschwitz, número 1, foram levadas em caminhões para Birkenau, e os bombeiros também estavam indo. Quando cheguei perto do crematório número 3, vi que já estava completamente queimado. Pelo que sei, nenhum dos prisioneiros conseguiu escapar. Mas quando cheguei, os líderes do motim já tinham sido baleados e estavam deitados no chão." Fim da citação. Durante seu tempo no campo, ele foi acompanhado por outra figura notória na história dos campos de concentração, Irma Greiser. Greiser era tão sádica quanto Kramer, talvez até mais, seus traços jovens e femininos em forte contraste com os relatos de sua crueldade. Isso envolvia a tortura física, psicológica e até sexual de cerca de 30 mil mulheres prisioneiras sob seu controle. Assim como Kramer, ela atuava diretamente na seleção dos destinados às câmaras de gás, e isso vindo de alguém que mal tinha 20 anos. Em 1944, quando Kramer chegou, o tempo de Kramer em Auschwitz, segundo Birkenau, foi curto, considerando o período passado em Natzfeilus-Struthof. No final de novembro de 1944, ele foi informado de que seria transferido para o campo de Bergen-Belsen, onde substituiria Adolf Haas como comandante. Belsen foi diferente dos comandos anteriores e só seria considerado campo de concentração pelo escritório principal de administração econômica da SS após ele substituir Haas. Localizado na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, os alicerces do campo foram estabelecidos no outono de 1940, sendo construído para servir como área de detenção para o número esperado de prisioneiros de guerra que Hitler esperava capturar após o início de sua invasão à União Soviética. Só em 7 de julho de 1943 é que o primeiro transporte de prisioneiros judeus da Polônia chegaria ao Sonderlager, ou chamado Campo Especial. Esses foram acompanhados, em agosto de 1943, por judeus de países neutros na guerra, mas ainda dentro da esfera nazista, no chamado Neutralenlager, ou Campo Neutro. Os prisioneiros aqui vinham de países como Espanha, Portugal e Turquia, e alguns vinham de lugares tão distantes quanto a Argentina. Em outubro de 1943, prisioneiros foram selecionados para transferência a Auschwitz, onde seu destino final os aguardava. O campo ficou tão entrelaçado com a máquina de assassinato industrial do Terceiro Reich que, em fevereiro de 1944, já não abrigava mais prisioneiros de guerra não judeus,
sendo dedicado exclusivamente à destruição do povo judeu. De acordo com o correspondente de guerra americano William Fry, que entrou em Belsen logo após sua captura e entrevistou ex-prisioneiros lá, abre aspas, em Belsen, o antecessor de Kramer, também da SS, era gentil e atencioso. Os prisioneiros tinham comida suficiente, cuidados médicos adequados e eram tratados como seres humanos. A vileza começou com a chegada de Kramer há 5 meses. Ele instituiu a fome como punição e manteve isso como um hábito. Ele se comprazia na imundície horrenda, com uma lascívia doentia pela degradação e morte em que Belsen se tornou. Ouvi que às vezes homens famintos em Belsen observavam os moribundos com fome, e assim que eles morriam, arrancavam seus corações, fígados e rins e os devoravam para sustentar suas próprias vidas que se esvaíam. Um homem pego praticando canibalismo pela SS foi forçado a se ajoelhar publicamente, segurando com os dentes a orelha de um cadáver o dia inteiro. Fim de citação. O quão gentil e atencioso Haas era antes de Kramer chegar é passível de interpretação. Ele talvez só não tivesse o prazer malévolo que Kramer sentia em seu trabalho. Números de mortes antes e depois de Kramer assumir o comando do campo em 2 de dezembro de 1944 certamente indicam que, apesar de não haver câmaras de gás para serem usadas, ele conseguiu trazer morte e miséria à população do campo mesmo assim, que estava aumentando devido ao influxo de prisioneiros de outros campos que estavam sendo fechados à medida que a guerra se aproximava cada vez mais da Alemanha. No primeiro mês de seu comando, 360 pessoas morreram em Belsen. Esse número quase quadruplicou no mês seguinte e só aumentou nos meses finais da guerra. Talvez prevendo que teria que responder por seus crimes, em 1º de março de 1945, ele enviou um relatório pedindo ajuda e recursos, afirmando que, dos 42 mil prisioneiros em seu campo, de 250 a 300 morriam todos os dias de tifo. E ele alertou que, com o número cada vez maior de pessoas sendo transferidas para sua custódia, o número de mortos só aumentaria. Alguns suspeitam que esse relatório foi uma forma dele preparar sua defesa para o inevitável julgamento após o fim da guerra, esperando justificar as mortes como sendo causadas por doenças. É verdade que doenças se espalharam pelo campo, como em todos os campos de concentração, mas seus números ignoram mortes causadas por seu programa de fome e violência. Só naquele mês, quando ele apresentou seu relatório mórbido, mais de 18 mil pessoas morreram em Belsen. Também foi transferida para Belsen naquele mês Irma Greiser. Considerou-se que não era seguro para uma nazista permanecer em Auschwitz enquanto os soviéticos se aproximavam. A crueldade de Greiser com os prisioneiros, segundo relatos, se é que se pode acreditar, ficou ainda pior no ambiente de Belsen que Kramer havia criado ali. Ela era conhecida por obrigar prisioneiros a ficar em pé ou ajoelhados na neve, gelo e chuva por horas, às vezes carregando pedras pesadas acima da cabeça. Se alguém não cumprisse a tarefa, ela espancava o prisioneiro com um cacetete de borracha até ele desmaiar. Em um de seus incidentes mais notórios, ela armou uma armadilha para prisioneiros famintos espalhando cascas de batata. 2 irmãs, consumidas por uma fome insaciável, tentaram comê-las, apenas para ver Greiser aparecer e puni-las batendo violentamente suas cabeças uma contra a outra. O que torna esse incidente mais cruel é que ocorreu poucas horas antes da chegada das tropas britânicas. Kramer admitiu ter destruído no final de março os registros meticulosos mantidos no campo. Ao saber que, devido à situação militar e à população sob sua responsabilidade em Bergen-Belsen, não seria possível evacuar à medida que a linha de frente se aproximava. Dado o que a história sabe sobre eles, só podemos imaginar quais horrores adicionais aqueles documentos continham. Em 12 de abril de 1945, com a 11ª Divisão Blindada Britânica se aproximando, 2 emissários do exército alemão foram enviados sob uma bandeira de trégua para negociar com as forças britânicas. Informaram aos britânicos que o campo estava sob comando da Wehrmacht, não mais da SS, e que a principal responsabilidade deles era conter um surto de tifo que estava devastando a população do campo. Durante as negociações, os emissários do exército alemão disseram que estariam dispostos a prender e entregar a equipe administrativa da SS.
algo que um oficial britânico presente nas negociações observou que eles pareciam quase ansiosos para fazer. Com permissão do chefe da SS, Heinrich Himmler, Cramer se preparou para entregar seu campo. O capitão do exército britânico, Dick Williams, foi chamado para inspecionar a instalação e se encontrar com Cramer antes da chegada do grosso da 11ª Divisão Blindada. Quando voltou, o oficial, visivelmente abalado, exigiu que fosse feito um esforço imediato para fornecer o máximo possível de comida e assistência médica, pois isso seria necessário. A 11ª Blindada entrou no dia 15, e a dimensão dos horrores que ocorreram ali pôde começar a ser catalogada. Um oficial do exército britânico relatou que uma cabana das mulheres abrigava 83 soldados, conforme os padrões britânicos da época. E mesmo assim, ele e seus homens retiraram 1.426 mulheres, exatamente do mesmo espaço, sendo que, às vezes, os mortos eram indistinguíveis dos vivos. Com isso em mente, torna-se compreensível quando, em certa ocasião, as tropas britânicas ficaram chocadas e horrorizadas ao encontrar uma jovem que acreditavam estar morta. Ela passou a fazer pequenos movimentos após ser colocada entre corpos para cremação. Ela estava tão debilitada naquela época que estava literalmente entre a vida e a morte. E isso também os deixou com a terrível dúvida se alguns dos que já haviam sido cremados ainda estavam vivos, pois, em apenas uma parte do campo, até 10.000 pessoas estavam amontoadas em um espaço sem um único banheiro funcionando. Em uma última e cruel reviravolta na história do homem que ficou conhecido como a Besta de Belsen, as mortes seguiram por semanas após a libertação, apesar dos esforços dos libertadores. Entre a entrada dos britânicos no campo e o final de junho de 1945, até 14.000 ex-prisioneiros pereceram. Como já não havia mais nada que alguém pudesse fazer por eles, para ajudar no esforço de enterrar os corpos, os antigos guardas, que agora eram eles mesmos prisioneiros dos aliados, foram colocados para trabalhar. Como William Fry explicou, abre aspas, eu vi homens e mulheres da SS que antes eram os guardas torturadores e brutais deste purgatório além da imaginação, sendo colocados para trabalhar, carregando em caminhões os corpos das pessoas que haviam matado. Eu os vi nas valas, descarregando esses cadáveres humanos, arrastando-os pela areia e jogando-os em um grande buraco meio cheio de mortos. Eu vi esses mortos havia muito tempo, muito além do rigor mortis, caírem sem vida na imensa cova comum que escondia para sempre o anonimato deles. Fim da citação. Cramer e outros 44, incluindo Irma Grieser, foram rapidamente levados a julgamento, acusados segundo os procedimentos legais militares britânicos. O julgamento foi realizado em Lüneburg, a cerca de 64 quilômetros do campo, e ocorreu entre 17 de setembro e 17 de novembro. O julgamento foi controverso, pois os oficiais britânicos que o presidiam romperam a tradição. Os tribunais britânicos permitiram que declarações juramentadas fossem lidas como prova, em vez do depoimento presencial das testemunhas, mesmo sendo controverso por impedir o interrogatório pela defesa, considerando a medida necessária. Como muitos dos que foram libertados do campo em 15 de abril já não estavam mais na Alemanha ou, em muitos casos, haviam sucumbido aos maus tratos, Cramer foi considerado culpado, e só poderia haver uma sentença para crimes tão hediondos. Em 11 de dezembro de 1945, uma aeronave pousou em Buckerberg vinda da Grã-Bretanha com um passageiro especial a bordo, um certo Albert Pierrepoint, que hoje é lembrado pela história como o último carrasco da Grã-Bretanha. Auxiliado pelo sargento-mor do regimento Richard O'Neill, ele começou a fazer os preparativos para a execução de Cramer, construindo uma forca na prisão de Hamelin em 13 de dezembro. Uma corda com laço feita segundo as especificações de Pierrepoint para o tamanho e peso de Cramer foi colocada em seu pescoço. Quando Pierrepoint puxou a alavanca, o alçapão sob Cramer se abriu, o laço se apertou e a besta de Bilson não existia mais. Ele foi um dos 13 executados por Pierrepoint naquele dia.